Então, uma boa tarde para todos, mais uma vez, e sejam todos muito bem-vindos à segunda quarta do mês de março do ano 2021, dando continuidade à nossa tarefa de captação que se realiza uma vez por mês na nossa Casa Espírita Cantinho de Jesus. Lembrando a todos que estamos trabalhando a sequência do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje vamos ler o capítulo 24, que traz o título Não pôr a candeia debaixo do alqueire, dentro dos itens 5 e 6. Neste capítulo, apenas para que possamos relembrar, o codificador Allan Kardec vai extrair algumas passagens do Evangelho de Mateus e de Lucas. Em Mateus, no capítulo 5, versículo 15, e no capítulo 13, versículos 10 a 15. E no Evangelho de Lucas, o capítulo 8, versículos 16 e 17. Bom, quais são essas passagens? Em Mateus 5,15, diz assim: Não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Mateus 5,15. Em Lucas 8, 16 e 17, ensina-nos Jesus. E ninguém acendendo a uma candeia, a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem se esconde, nem escondida que não haja de saber-se que virá a luz. Bom, então essa é a passagem da candeia que Jesus ensina-nos. E lá em Mateus capítulo 13, versículos 10 a 15, Jesus inicia a didática das parábolas. E após ele narrar a primeira parábola, que é a do semeador, registrada por este evangelista, Mateus, no seu capítulo 13, os apóstolos, os discípulos, vão questionar a ele o porquê dele dar o ensinamento daquela forma. E Jesus vai responder a eles assim: porque a vós outros, então ele está direcionando para os apóstolos, a vós outros é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Bom, diante desses ensinamentos, apenas estamos aqui relembrando o que foi trabalhado no estudo anterior, Kardec vai afirmar no item 4 deste capítulo que algumas palavras pronunciadas, ditas por Jesus, podem causar estranheza, principalmente quando nós as ouvimos ou as lemos de forma superficial ou pela primeira vez. Quando entramos em contato pela primeira vez em relação a elas. E quando ele diz que o ensinamento proposto por Jesus através das parábolas seria no sentido de gradativamente ir trabalhando conforme a percepção ou as percepções, que é a compreensão que cada um de nós teremos diante desses ensinamentos. Lembrando que na parábola do semeador, ele vai utilizar a semente como um símbolo de um ensinamento, e essa semente será, vejam bem, ela não será jogada, ela será depositada. Então, há uma enorme diferença entre você estar com a semente em mãos, jogar, e quando você deposita a semente com muito carinho no âmago da terra, a fim de que a terra possa germinar essa semente. Então, nós precisamos ter esta visão do ensinamento de Jesus. Pois bem, os apóstolos, eles compreendiam certas palavras, certas colocações, certos ensinamentos.
que muitos corações, à época do Cristo, não entenderam, não compreenderam. E aí nós vamos ver aqui com Kardec que ele vai nos dizer, no item de número 6, por que os apóstolos compreendiam certos mistérios. Vamos colocar essa palavra mistérios entre aspas, tá, gente? Entre parênteses. Porque no ensinamento dado por Lucas, no versículo 17, é colocado: não há nada oculto que não venha a ser descoberto. Nada fica em segredo que não virá ser manifestado à luz. Então, estamos aprendendo com a doutrina espírita que o véu, sobre muitos pontos, não somente dos ensinamentos de Jesus, como de várias situações que nós presenciamos, vivenciamos e tomamos contato, não somente nessa atual existência, mas durante toda a nossa trajetória evolutiva, a doutrina espírita está levantando o véu para nos permitir compreender melhor. Pois bem, diante disso, Allan Kardec vai colocar no item 5 o seguinte, item 5 do capítulo 24. Se a providência, vejam bem, se a providência, o que é a providência? Divina. Na sua prudente sabedoria, não revela a verdade senão gradualmente, é que a vai sempre desvelando. Então, Kardec está nos informando que a providência divina, diante da lei ao qual estamos aprendendo a tomarmos conhecimento da mesma e fazer com que este conhecimento ele seja vivenciado por nós, não podemos esquecer que necessitamos de um tempo. Da mesma forma que a semente, ela terá justamente este tempo no seu ciclo de germinação até chegar a dar os frutos. Então, isso é muito importante que nós entendamos. Pois bem, se a providência, portanto, na sua prudente sabedoria, não revela a verdade senão gradualmente, é que a vai sempre desvelando, isso é, revelando, à medida em que a humanidade amadurece para receber. Então, da mesma forma que o fruto precisa estar maduro para receber, nós necessitamos, como espíritos, desenvolver na linha gradual das nossas reencarnações este amadurecimento. E assim temos feito, graças a Deus. Por isso nos encontramos aqui hoje, colhendo frutos de existências passadas e aprendendo a semear novas sementes com a doutrina dos Espíritos, pela misericórdia divina. Mas é importante essa colocação de Kardec, que a humanidade amadurece gradativamente e, à medida que este amadurecimento vai se processando, as revelações vão surgindo. E aí continua. Ela mantém a luz em reserva e não debaixo do alqueire. Então, vejam bem, quando a luz ela ainda não está amplamente revelada a nós, não quer dizer que ela esteja debaixo do alqueire, ou da cama, ou do velador, mas sim ela está oculta momentaneamente, a fim de que cada um de nós possamos dar condições de estarmos receptivos a ela, a essa luz. Mas qual luz que é essa? Bom, então vamos caminhar com calma para identificarmos. Mas os homens que a possuem, em geral,
só a ocultam do vulgo com a intenção de dominá-lo. É uma colocação importantíssima de Kardec, mostrando que muitos corações na humanidade que têm um entendimento, um conhecimento acima da média, que já tomou contato através de inúmeras experiências, principalmente no que concerne aos valores morais dentro da lei divina, muitos desses corações, em vez de fazer com que essa luz chegue gradualmente ao coração ou aos corações das massas, dos povos, o que esses homens fizeram? A esconderam. Com qual objetivo? De dominar. Aí nós temos um interesse pessoal que representa orgulho e egoísmo e que nós estamos aprendendo a combater. Continua Kardec. Tá tranquilo. Desculpa. É assim que todas as religiões sempre tiveram seus mistérios, cujo Delano, exame... Sim. Desculpa, você pode repetir essa explicação que você teve aí? Se não for atrapalhar demais essa anterior? Não atrapalha não, pelo contrário. Não, desculpa, é porque deu um pico aqui e acabou exatamente na hora que eu estava entendendo. Aí congelou tudo, eu não ouvi nada. Eu falei, meu Deus, já até o senhor Avelar está aqui vibrando junto, ele até querendo que eu desse um tapa no telefone para ver se funcionava. Eu falei, não é televisão, o senhor Avelar vai ter muito jeito. Então vamos lá. O Kardec está dizendo que muitos corações, muitos espíritos, aí nós vamos entender hoje, com a proposta espírita, encarnados e até mesmo desencarnados, mediante as suas experiências evolutivas, entraram em contato com conhecimentos mais profundos dentro da própria lei divina. E o objetivo desses irmãos nossos era fazer com que esses conhecimentos fossem colocados para todos. Quando a gente fala todos, para as massas de forma geral. Num processo de educá-las diante dos ensinamentos que a providência divina gradualmente vai nos oferecendo. Mas o que esses homens, ou esses corações, ou esses irmãos fizeram? Eles fizeram justamente conforme o ensinamento de Jesus. Colocaram essa luz com o qual entraram em contato e a esconderam, a ocultaram para as massas. Com qual objetivo? É o que Kardec traz. Com a intenção de dominar. E essa intenção de dominar, ela está justamente exaltando ou evidenciando nesses corações aquilo que a doutrina coloca para nós, que são as duas chagas da humanidade: orgulho e egoísmo. Pois bem, gradativamente nós estamos aprendendo a enxergar essa luz. Cada um de nós estamos tendo uma percepção, que é a compreensão dessa luz, conforme as nossas próprias inclinações. Quem nos revela isso é Emmanuel. E aí, nós vamos trazer aqui o suporte de Emmanuel para justamente compreendermos essa colocação de Kardec. Mas vamos fechar esse item 5. É assim que todas as religiões... Então, ele está especificando apenas para as religiões. Mas hoje entendemos que isso se fez presente e ainda se faz presente em todos os setores da nossa sociedade, de nossa humanidade. Seja no campo filosófico, no campo científico e no campo religioso. A luz que muitos desses irmãos nossos já são capazes de compreender, de entender e que teriam que repassar a nós ou às massas,
eles os ocultam. Com qual objetivo? Por causa do interesse pessoal. Pois bem, do ponto de vista das religiões, o que aconteceu? Os mistérios sempre tiveram um exame de proibição. Ou seja, por isso que essa palavra mistério, no início, nós colocamos entre parênteses. Então, achou-se melhor colocar mistério, aquilo que não poderia ser entendido, compreendido, para que os interesses pudessem prevalecer. Era mais cômodo. Quando você faz um questionamento e a pessoa não querendo dar uma resposta lógica, mesmo tendo condições de dá-la, o que ela vai dizer? Ah, isso é um mistério. É muito cômodo. Mas Kardec, ele vai nos informar que se as religiões elas utilizaram essa forma de ensinar, vejam bem, de instruir, o que aconteceu? A semente, ela não precisa desenvolver? E dependente, às vezes, de alguns fatores, ela vai germinar? Ela vai crescer? E ela vai se expandir cada vez mais? Mesmo que seus frutos não sejam bons? Ele vai dizer o seguinte, que a ciência e a inteligência avançaram, rompendo o véu desses mistérios. É o amadurecimento por parte de cada espírito, mediante as suas reencarnações e desencarnações, e através das experiências vivenciadas, cada espírito foi intelectualmente, moralmente, rompendo os véus da ignorância, especialmente no que concerne aquilo que se atribuiu aos mistérios de Deus. Então, hoje, a doutrina espírita, ela vem mais do que nunca levantar para todos nós esses véus que foram propositadamente colocados para toda a humanidade. Não somente no aspecto religioso, mas principalmente no campo científico e filosófico. O povo, olha que interessante que Kardec coloca, o povo, as massas, que se tornou adulto, pôde assim penetrar o fundo das coisas. E então rejeitou na sua fé o que se mostrava contrário à observação. É a fé raciocinada. Então, hoje, embora não esteja na massa coletiva de forma integral a fé raciocinada, não podemos deixar de colocar que, do ponto de vista psicológico, moral, que nós atingimos no processo da nossa humanidade, essa fé raciocinada, ela não está oculta a quem quer que seja, pelo contrário. Ela está aberta a todos os corações, encarnados e desencarnados na Terra. Então, a responsabilidade nossa, mediante o ensinamento que a doutrina dos espíritos nos oferece, é muito importante. É uma responsabilidade imensa, porque nós estamos tomando conhecimento de questões que a grande maioria dos espíritos encarnados e desencarnados na Terra ainda não tem. As chaves que o Espiritismo nos apresenta, elas são de fundamental importância para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Então, Kardec continua. Não podem subsistir mistérios absolutos nesse terreno. E Jesus está com a razão.
quando afirma que não há nada secreto que não deva ser conhecido. Tudo que está oculto será descoberto um dia. E o que o homem ainda não pôde compreender sobre a terra lhe será progressivamente revelado nos mundos mais adiantados, na proporção em que ele se purificar. Aqui na terra, ainda se perde no nevoeiro. Quando ele coloca nos mundos mais adiantados, somente a doutrina espírita nos dá essa informação da pluralidade dos mundos habitados e a sua correlação mediante a escala da progressão dos mundos, para que possamos perceber a grandeza, a sabedoria e a misericórdia divina mediante a sua providência. Se hoje muitas coisas ainda não conseguimos penetrar, não é que esteja oculta, encoberta, misteriosamente falando, do ponto de vista aí que foi utilizado pela humanidade. É porque o espírito ainda não está apto a receber certas informações. Ah, mas como é que ele vai se colocar apto? Pois bem, então, o Emmanuel, ele vai dizer no livro Pão Nosso, eu vou apenas pegar uma parte, está no capítulo 65 do livro Pão Nosso. O título do capítulo é Tenhamos Paz. Olha que coisa interessante. Tenhamos paz. Lá, Emmanuel vai dizer o seguinte, que cada espírito, independente se esteja encarnado ou desencarnado, ele precisa, ele necessita educar-se. Mas educar-se o quê? Visão, audição. Qualificados nesses sentidos? Como é que é a sua visão? Como é que é a sua audição? Bom, a pergunta é justa, né? O que o espírito precisa para deixar que as coisas se tornem encobertas e passa a ser descobertas? É justamente o que Emmanuel está colocando. Educar-nos. Em que sentido? Primeiro, aquilo que nos fere. Como que nós entramos em contato com o mundo? Através dos 5 sentidos. Visão, audição, tato, paladar, olfato. Como que você trabalha esses sentidos na sua relação com o mundo externo? É preciso educar. E aí, olha o que Emmanuel coloca. Ele vai responder justamente a pergunta que foi colocada aí. Geralmente, ouvimos, vemos e sentimos conforme nossas inclinações e não segundo a realidade essencial. Ele está nos informando que cada espírito, ele ouve, ele vê, ele sente, não conforme aquilo que é real e essencial, mas conforme as suas inclinações. O que são inclinações? As suas tendências. Aquilo que ele foi incorporando na sua intimidade através das suas experiências evolutivas. Pois bem, continua ele. Registramos certas informações longe da boa intenção em que foram inicialmente vazadas, e sim de acordo com as nossas perturbações internas. Então, o que ele está dizendo? Que, às vezes, diante de um fato que se apresenta, nós ainda, por trazermos conflitos internos, teremos uma percepção distorcida deste fato. Porque nós vamos ver, ouvir e sentir
conforme aquilo que nós trazemos no campo íntimo. Anotamos situações e paisagens com a luz ou com a treva que nos absorvem a inteligência. Sentimos com a reflexão ou com o caos que instalamos no próprio entendimento. Então, vejam bem. Sentimos com a reflexão ou com o caos que nós mesmos instalamos em nossa intimidade. Delano. Sim, pode colocar. A Neide e Tatiana. Onde que você está lendo isso? Está no livro Pão Nosso. Está lá na... na... 65, mas não é 65. Eu estou com ele na mão aqui. É capítulo 65, só que você deve estar no início. Está lá no final. Eu estou lendo lá no final. Ah, sim. Eu estou procurando aqui para a gente. Acho que ele falou foi outro número. Tá, livro Pão Nosso. Então, você deixa marcado e depois você vai fazer essa leitura aí. Capítulo 65, tá? Está lá nos parágrafos penúltimos, tá bom? Sim, obrigada. Tá, a lição. Tatiana, você levantou a mão? Você queria colocar alguma coisa? Delano, você está trazendo uma riqueza aí que você não tem noção, principalmente para quem está em processo de terapia. A psicologia e o coach, eles tratam exatamente a interpretação que você tem dos fatos e não os fatos em si. O que ocorre com você na sua infância, que muitas vezes é o que Freud diz, né? Que a infância é uma fase que nunca passa. Então, aqueles quadros que te trouxe muitas marcas, muitos sentidos, quando você vai fazer a ressignificação, você só dá conta de fazer isso na fase adulta, quando você está amadurecido, quando o espírito tem condição de mergulhar naquilo dali e entregar, não é nem um novo sentido, mas é diferente, que consegue perceber muito mais a verdade. Então, quando a gente trata, eu até costumo falar assim, olha, quando as pessoas estão em análise comigo, né, em tratamento comigo, a gente não trata a verdade, você não está preocupado com a verdade no momento, porque você está preocupado com o que a pessoa entendeu. Com o que a pessoa entendeu, entre aspas aqui, é a mentira, porque ainda não é a verdade propriamente dita, mas é a mentira que deu ênfase a tantas crenças limitantes, a tantos traumas, a tanto sofrimento, a tanta dor. E quando você vai buscar a verdade mesmo, você tem que partir da sua mentira, daquele caos que te causou esse dano todo durante anos, até você poder olhar o quadro em si, a verdade, o fato, e ver. Então, você não tem condições, a criança, por exemplo, ela não tem condições de interpretar, o sentido dela ainda não está amadurecido, mas trouxe dor da mesma forma. É que vai justamente fazer com que o espírito ele amadureça. Então, nós temos dois campos que a própria espiritualidade nos ensina. Ou você aprende pela docilidade, que é a representatividade do amor, ou você aprende pela dor, que é justamente a rebeldia com que cada um de nós nos colocamos diante da lei. Então, a lei divina, ela é única. E ela não difere, vejam bem, ela não difere de planeta para planeta. Porque o espírito, ele tem potenciais que, à medida que ele vai amadurecendo, ele vai se educando e se reeducando. Então, quando há um momento das nossas existências em que parece que tudo está se desmoronando, já percebeu isso? Gente, há situações que a gente se prende e fala assim, poxa, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Não é verdade? Não é assim que se coloca? Pois bem. É desse jeito. O que significa isso? Por que será? É porque somente naquele momento é que o espírito, nós estamos falando de espírito, lembrando que o espírito pode estar encarnado ou desencarnado, porque somos espírito. Então, esse véu, a doutrina espírita já nos levantou. E nós transitamos por este entendimento de forma muito tranquila. E sabemos que há corações vinculados aos nossos que ainda não conseguem ter esse nível de percepção, de entendimento.
Então, a vida e o tempo, ou o tempo diante da vida, os ensinará. Quando eu falo vida, eu falo de espírito. E o espírito pode estar encarnado ou desencarnado, mediante as suas experiências. Então, quando chega para nós um momento que parece, né, que tudo está se desmoronando, é porque naquele momento nós estamos passando por um processo de aferição que nos permite avançar para outras etapas. Porque somente agora o espírito chegou a um condicionamento que lhe permite viver uma experiência e passar por ela e avançar. Parece algo sem sentido, mas é assim que funciona. Para avançar, o espírito precisa se aferir. E aí, pegando essa ideia aqui da luz que necessitamos colocar no candeeiro, em cima, né? Hoje você entra em qualquer lar, as luzes estão no teto. Lembramos que a época de Jesus, ele está utilizando uma terminologia que as luzes não se encontravam no teto, porque as casas não tinham as formas como nós entendemos hoje, pelo menos lá na região da Galileia. Quando você vai no interior e entra naquelas casas antigas, você não tem um teto, você tem um forro. E, às vezes, as lamparinas, que são os candeeiros, elas não estão no forro, no centro do forro. Elas estão nas laterais da casa. Apenas para que possamos ter uma ideia. Mas hoje, qualquer casa que você entra, você acende o interruptor, a luz se faz. Pegando essa analogia para o espírito, imaginamos aí a casa mental e essa luz sendo o espírito, como que nós temos colocado a luz que emana de nosso espírito a fim de iluminar todo o nosso ser? Então, vejam bem, nós estamos aqui propondo a iluminar ou jorrar luz de forma exterior para quem quer que seja. Se o objetivo é educar-nos, visão, audição, sentimentos, isso é interno, isso é individual, e pela luz que já estamos tomando contato, que é o Espiritismo, e ele está chegando até nós, como tem sido a nossa recepção diante dessa luz? Como? Então, vejam bem, vou fazer uma adenda aqui, tá? É claro que eu não vou chamar a atenção de quem quer que seja, longe de mim. É apenas uma proposta de reflexão que nós podemos fazer. E dentro dessa proposta de reflexão, cada um fará a sua avaliação. Exemplo. Vamos pegar a terça-feira pública do Cantinho de Jesus. Nós temos a terça pública. Completando, neste mês, um ano. Mês de março. Nós fechamos o Cantinho, foi justamente nessa semana, entre os dias 10 aos dias 13 de março. Hoje é dia 10. Então, está fazendo um ano que a Casa Espírita está fechada. Mas a Casa Espírita continua ativa mais do que nunca, porque a programação de estudos, ela continuou. Ela não teve alteração. As atividades presenciais no que concerne a mediunidade e outras tarefas foram prejudicadas. Mas, por exemplo, na terça nós tínhamos a orientação por psicografia. Não temos mais. Mas nós tínhamos o atendimento fraterno. O atendimento fraterno continua. A equipe do atendimento fraterno está mantendo essa atividade. Sabiam disso? Será que as pessoas sabiam que a equipe de atendimento fraterno da terça-feira do Cantinho, eles continuam atendendo através do aplicativo que a tecnologia nos oferece? É uma atividade que acontece.
Então, a Marília Oliveira, que participa juntamente com a Celinha, com a Simone, elas estão mantendo essa atividade. Não parou. As entregas das cestas básicas aos sábios, elas não pararam, elas continuaram. Dentro, é claro, dos limites que a pandemia restringiu. Mas a atividade dessa cesta, conforme o próprio irmão Valdir colocou ontem, ela nunca deixou de existir na nossa casa. Pois bem, mas nós temos algo muito precioso, que são os estudos. E todas as terças-feiras, a Jaqueline, ela posta no grupo do Cantinho o cartaz. E ela faz isso com muito carinho. Porque ela precisa ter a mente tranquila para colocar ali o cartaz, fazer até uma arte, como é feito, e muitos cartazes são verdadeiras obras-primas, e coloca lá o capítulo e o item da reunião daquele dia, tanto do Evangelho segundo o Espiritismo, quanto do Livro dos Espíritos. A pergunta é, e aí cabe uma avaliação interna, porque se o objetivo é levantar o véu e fazer com que essa luz do conhecimento ilumine não o externo, mas o interno, será que eu tenho sido caridoso comigo de, pelo menos nessa terça-feira, anteriormente à reunião, ler no cartaz o capítulo e o item e fazer uma leitura antes? Mesmo que eu não consiga fazer essa leitura antes, devido às atividades do dia, depois eu faço, e depois será até melhor, porque depois das explicações belíssimas que têm sido feitas nas terças-feiras, a gente pode somar muito mais quando fazemos as leituras. Então, isso é uma avaliação que nós precisamos fazer. Será? Como que nós temos feito? Porque isso é uma luz. Nós temos pegado essa luz e abafado, tamponado em nós, ou nós temos permitido fazer com que essa luz nos ilumine interiormente? É o ensinamento de Jesus. E aí cada coração vai se avaliar. Não somente na terça-feira, mas para outras reuniões que acontecem. Então, você se permite ver o cartaz. Hoje é o capítulo 17. Item 3 do Evangelho, como foi ontem, o homem de bem. Você fez a leitura anteriormente? Você se permitiu a fazer com que essa leitura pudesse te dar uma receptividade, até mesmo na hora do estudo, para somar com aquilo que você leu, compreendeu, com aquilo que o outro está trazendo? Isso é muito importante. Sabe por que isso é muito importante? Porque Allan Kardec, na questão 458 do Livro dos Espíritos, vamos fazer aqui uma ponte, né? Na questão 458 do Livro dos Espíritos, olha o que Kardec traz para nós. Ele vai fazer uma pergunta à espiritualidade. E a pergunta foi: que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam? Bom, você está aí na sua casa, terça-feira, dia de reunião pública. Vai dar 20 horas. Você acha que você está sozinho? Você acha que não tem nenhuma entidade espiritual próxima a você? Bom, nós sabemos que existem, que os espíritos estão próximos a nós. Não somente aqueles que vão nos auxiliar, nos ajudar, mas outros com os quais nos vinculamos, que pensam de nós, os espíritos que estão ao nosso redor e nos observam, estão nos observando. A equipe espiritual do Cantinho, ela passa de lar em lar no momento das nossas reuniões. E nos observa. Qual
será o aproveitamento que teremos mediante. Isso é fazer luz. Nós vamos fazer com que essa luz ela nos ilumine ou nós vamos colocá-la debaixo do tapete, da cama, da mesa? É a luz interna. Resposta dos espíritos. Isso depende. Vai depender de quem? Deles, não. De nós. Porque olha conforme Kardec prossegue na resposta que eles deram. Os espíritos levianos riem das pequenas traquinices, isto é, das atrapalhadas que você faz, que vos fazem e zombam das vossas impaciências. Então, há espíritos que estão próximos a nós e que estão nos observando. Hoje é dia de reunião. Mas você se preparou para a reunião? Você fez uma leitura, você fez uma prece, você fez uma respiração que permitisse estar naquele momento sintonizado com a reunião para a luz que vai receber, a fim de somar com a luz que você necessita trabalhar internamente, neste processo educativo da audição, da visão, do fato, do paladar, dos seus 5 sentidos? Conforme Emmanuel nos traz aqui na lição 65 do livro Pão Nosso, os espíritos levianos, eles vão rir, eles vão zombar das nossas trapalhadas e impaciências. Mas os espíritos sérios lamentam as nossas trapalhadas e vão procurar nos auxiliar, nos ajudar. Mas este auxílio, precisamos dar a eles o quê? Uma receptividade. E aí Kardec vai colocar justamente no item 6 o seguinte. Pergunta-se, que proveito o povo poderia tirar dessa infinidade de parábolas, cujo sentido estava oculto para ele? E essa pergunta nós estamos fazendo para nós. Qual o aproveitamento nós estamos tendo justamente mediante esses ensinamentos que a casa tem nos oferecido? Porque hoje não está oculto para nós. Deve notar-se que Jesus só se exprimiu em parábolas sobre as questões de alguma maneira abstratas da sua doutrina. Mas, tendo feito da caridade e da humildade a condição expressa da salvação, tudo o que disse a esse respeito é perfeitamente claro, explícito e sem nenhuma ambiguidade. Então, vejam bem, há certos ensinamentos que veio como uma abstração, que se fazia necessário o tempo e o amadurecimento para poder compreender. Mas há ensinamentos que não revelam ambiguidade. O que significa isso? Duplo sentido. Como a caridade e a humildade. Ou é caridade ou não é caridade. Não tem meio termo. Ou é humilde ou não é humilde. Então, caridade e humildade, que são bases do ensinamento do Cristo, eles não trazem duplo sentido. E qualquer espírito, independente da sua posição intelectual, moral na Terra, sabe identificar o que significa caridade e humildade. Qualquer espírito, independente do seu processo ou patamar evolutivo em que está. Porque caridade ele vai entender, no sentido geral, é fazer o bem. E humildade é processar isso em nós. Isso não tem duplo sentido. Assim devia ser porque se tratava de regra de conduta, regra que todos deveriam compreender para poderem observar. Era isso o essencial para a multidão ignorante, a qual se limitava a dizer: eis o que é necessário para se ganhar o reino dos céus.
Então, esses dois pilares, caridade e humildade, todos puderam abraçar e, conforme as suas percepções, trabalhar em cima disso. Pois bem, sobre outras questões, só desenvolvia os seus pensamentos para os discípulos. Agora, vejam bem a colocação de Kardec, conforme eu disse no início. Para algumas colocações e ensinamentos, ele só desenvolvia para os seus discípulos, os apóstolos, de forma mais direta. E por quê? Kardec diz, estando eles mais adiantados moral e intelectualmente. E nós sempre lemos, do ponto de vista humano, daquilo que a própria historiografia humana que chegou até nós e que é amplamente respeitada e respeitável por cada um de nós, porque se não fosse esses registros, essas histórias, teríamos muito mais dificuldade de penetrar conforme aquilo que foi se chegando até nós e entender. Muitos vão colocar que os apóstolos de Jesus eram homens rudes e ignorantes. E Kardec está afirmando que eram espíritos moralmente, intelectualmente, muito mais adiantados. Bom, quem já leu os romances de Emmanuel poderá ter essa percepção. O próprio Paulo, no livro Paulo e Estevão, trazido por Emmanuel, ele fará uma colocação. Quando Paulo, diante das conversações que esteve reservadamente com os apóstolos, depois da sua conversão, é claro, ele pensa, esses galileus, referindo-se a eles, os apóstolos, são muito mais sábios do que todos aqueles professores que eu tive nessa minha atual existência. É Paulo de Tarso falando isso. Registrado no livro Paulo e Estevão. E é o que Kardec está confirmando aqui. Jesus podia iniciá-los nos princípios mais abstratos. Foi por isso que disse, ao que já tem, ainda mais se dará e terá em abundância. E aí ele pede para que nós vamos ao capítulo 18, no item 15. O capítulo 18 do Evangelho do Espiritismo é muitos os chamados, poucos os escolhidos. E neste item 15, depois eu peço que cada um vai lá e faça a leitura apenas de um parágrafo, que é o primeiro parágrafo, você terá exatamente a explicação dessa colocação de Kardec e dessa colocação de Jesus. Para fechar, não obstante, mesmo com os apóstolos, tratou de modo vago sobre muitos pontos, cuja inteligência ainda da toda a humanidade, e mesmo para eles que já eram espíritos adiantados moralmente e intelectualmente, estava reservada aos tempos futuros. Foram esses os pontos que deram lugar às diversas interpretações, até que a ciência, de um lado, e o espiritismo, do outro, vieram revelar as novas leis da natureza que tornaram compreensível o seu verdadeiro sentido. Então, nós vamos fechar por hoje, já passou até do tempo, mas essas reflexões precisam ser muito avaliadas por cada um de nós, para que possamos dar prosseguimento à luz que emana de cada um de nós, e fazer com que essa luz ela não esteja tamponada, mas não no sentido de nos vangloriarmos, mas no sentido de iluminarmos interiormente a nossa audição, a nossa visão, as nossas inclinações, que antes ou ainda têm sido conflituosas, para hábitos mais saudáveis e continuarmos caminhando rumo à proposta do Evangelho
que é da renovação, da transformação para o bem. Então, nós vamos fechar por hoje, rogando a Jesus que nos envolva hoje e sempre, e assim o seja.